Fala aí pessoal, beleza? Sou eu aqui de novo e finalmente aqui trazendo mais um vídeo de reparo para vocês. Sei que vocês gostam. Pessoal, essa aqui é uma GTX 770, eu acho que é de 2 GB, da EVGA. Essa placa aqui, pessoal, eu peguei ela de um técnico amigo meu, tá? O Leonardo da BH Computadores. Inclusive já mencionei ele aqui no canal algumas vezes, tá? Ele mexe mais com notebook, inclusive é um excelente técnico. Ele tava com algumas placas da parada, tá? Não sei se é dele, enfim, se ele comprou, não sei. Mas ele tava sem tempo para mexer e segundo ele, essas placas já passaram na mão de alguns técnicos aí pelo Brasil e eles não conseguiram fazer o reparo na placa, tá? Como ele estava sem tempo de mexer, eu trouxe elas para cá. Como eu disse para vocês, isso aqui é um hobby para mim, né? Então eu trouxe para cá para quando eu tivesse um tempinho aqui eu pegasse elas. Inclusive já fiz reparo em algumas. Teve uma GTX Titan Black que eu fiz até um post dela no Instagram lá, postei umas fotos e expliquei lá na descrição qual foi o procedimento feito, enfim. Mas ela eu não gravei, a Titan eu não gravei. Essa aqui também eu não ia gravar, tá pessoal? Eu decidi gravar porque tem muito tempo que eu não posto vídeo de reparo no canal, porque como eu disse num dos vídeos anteriores, né, eu não tô recebendo placas mais. Mas como eu peguei essas plaquinhas aqui pra olhar pra ele, vou estar fazendo o vídeo dessa aqui pra vocês, tá? Não sei qual que é o defeito dela ainda, eu não mexi. E vou fazer as análises aqui, os procedimentos junto com vocês aqui no vídeo. Mas antes de começar o vídeo aqui, pessoal, convido vocês a estar dando uma passadinha nas minhas redes sociais que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição, Instagram, Facebook e a minha Twitch lá também, como eu disse no começo do vídeo anterior aí, eu vou estar começando a fazer lives lá na Twitch, tá? De assuntos diversos, jogos, responder perguntas aí sobre rádio que vocês mandam muito aqui nas minhas redes sociais. Enfim, bora pro vídeo. Pessoal, aqui como vocês já sabem, tá? Antes da gente ligar ali no PC pra gente ver o que tá acontecendo com ela, a gente faz os testes de curto, né? A gente verifica os valores de resistência aqui nas linhas de entrada de 12 volts da placa, pra gente ver se a placa não tá com algum curto ou alguma fuga nessas entradas aí que possa oferecer risco pro nosso sistema e até mesmo para a própria placa de vídeo, tá? Então a gente pega aqui o multímetro, coloca aqui na escala de continuidade. Pode usar a escala também de resistência, mas eu uso a escala de continuidade por causa do bipzinho, né? Aqui, ó. E aí a gente aterra a ponta negativa aqui no chassi mesmo, mas vocês podem pegar alguma via negativa aqui da placa, um GND qualquer aqui que serve também, beleza? Os 3 primeiros pinos aqui, como eu já falei, né, em vídeos anteriores aí, é o 12 volts do PCI Express, então o capacitor carregou. Expliquei isso também, quando o capacitor está descarregado e você faz o teste aqui de resistência, de continuidade no caso, o multímetro ele injeta uma tensãozinha pequena, tá? Então quando o capacitor está descarregado, ele oferece um valor de resistência mais baixo, por isso que na hora que você bate aqui, ó lá, ele dá um bip, mas aí na hora que o capacitor começa a carregar, que ele carrega, o valor de resistência ele sobe, né? Então isso aqui já indica que não tem curto, né, na entrada, enfim, beleza? Aqui também, né, nos conectores de 6 e 8 pinos que vem direto aqui da fonte, já expliquei também, né, quais pinos que são os positivos e quais que são os negativos em vídeos anteriores também, tá? Então, resumindo aqui, são os pinos que tá do lado oposto da trava, né? A gente tem a trava aqui, ó, então os pinos do lado de lá, beleza? Olha lá, ok. No de 8 pinos aqui, tem um pino do lado oposto aqui da trava, eu acho que é esse aqui, que ele é negativo. Só que pouquíssimas placas que ele faz a função de GND. Na verdade, na grande maioria das placas ele serve como sensor de conexão do cabo. Você já viu quando você liga a placa de vídeo sem um cabo para dar aquela mensagem na tela pedindo para você desligar a placa de vídeo, conectar os cabos de energia e ligar de novo, enfim. Então, geralmente é esse pininho aqui que fica o sensor, beleza? Então, ele geralmente não dá continuidade com os outros GND não. Aqui você pode ver que tá com o chassi aqui, ó, tá aterrado. E aí, não sei se é o pino daqui ou daqui, mas enfim, você pode ver que nenhum deles dá continuidade, beleza? Então, aqui a gente não tem curto, né, nas entradas de 12 volts, tá? Eu vou checar aqui o 3.3 volts aqui do PCI Express, porque nessa placa aqui ele vai direto para o chip gráfico. Essa placa aqui, a BIOS dela opera com 3.3 volts e essa alimentação alimenta tanto o CI de BIOS quanto o chip gráfico, né? O CI de BIOS ele se comunica com o chip gráfico, né? Então, geralmente quando a placa toma surto de raio aí, né, que o surto entra aqui pelas entradinhas de vídeo e mata o chip gráfico, essa linha de 3.3 volts é que danifica, né? Ela fica com valor de resistência bem baixo, tá? Então é o mesmo esquema, é o pino 8 aqui, tá? Contando da esquerda para a direita, tá? Então
não está com valor baixo, só que a escala aqui de continuidade ela não mede valor muito alto. Então eu vou voltar para a escala de resistência aqui e vou pegar aqui de novo o pino 8 e vamos ver quanto que está dando. Está dando 0,7 k ohms, né? Arredondando ali, ou seja, 700 ohms, beleza? Então tá ok. Então isso já indica, já é um indício de que o chip pode ser que esteja bom, tá? Isso é uma das linhas que alimenta o chip gráfico. A gente ainda tem o V-Core de memória, que alimenta o MCU do chip gráfico, o PLL, que também alimenta o chip gráfico, né? Então todas essas linhas a gente tem que checar a resistência, porque elas, se tiver com valor baixo, isso já é um indício de que o chip pode estar com defeito, beleza? Mas vamos lá. Então só falando isso aí, pessoal, só para explicar para vocês um pouquinho como é que a placa funciona, sobre as tensões, esses testes iniciais, beleza? Então aí a gente já coloca a placa aqui para fazer o teste. Conectar as alimentações aqui da fonte. Cabo HDMI e bora ligar. Sem vídeo. Já passou do post lá, na verdade, ó. Tá vendo? Vou dar um reset aqui pra ver de novo. Ela passa do código B2 bem rápido, pessoal. Não sei se vocês conseguiram ver ali. Deixa eu desligar aqui. O fã da placa de vídeo gerou, tá? Passa do código B2 bem rápido, tá? Ela acertou o vídeo no onboard. Como se a placa de vídeo não tivesse ali. Apesar dela girar os fãs aqui, como vocês podem ver, ó. Mas ela não é reconhecida. Ela não está sendo reconhecida pela placa-mãe. Provavelmente, se eu tirar aqui, ó, o cabo HDMI e colocar o cabo HDMI aqui na placa-mãe, ó. Acho que vai dar vídeo, vamos ver. Tem que dar um reset aqui, né? Deu um resetão lá, vamos ver. Olha lá, ó. O vídeo está subindo pelo onboard. Se a gente vier aqui no System Browser, ó, a placa-mãe ela mostra aqui pra gente todos os dispositivos que estão conectados. Você pode ver que no PCI Express aqui, ó, no primeiro, ó, não tem nada, tá? Olha lá, ó, vazio, tá? Então a placa de vídeo ela não está sendo reconhecida, tá? Pela placa-mãe, é como se ela não tivesse ali, ou seja, não está tendo comunicação do PCI Express com o host controller do chip, tá? Ou seja, o chip não está trocando informações com o PCI Express. Vamos abrir a placa ali e ver o que está acontecendo. Checar as tensões que a placa de vídeo tem, as que ela não tem. Vamos ver. Vou desligar aqui, vamos tirar ela. Então aí, pessoal, como vocês podem ver, não tem nem pasta térmica, né, no chip gráfico. Provavelmente aí a última pessoa que mexeu nela, né, tipo, limpou a pasta térmica para fazer os procedimentos, enfim, aí como não deu certo, ela não estava funcionando, ele só fechou, né. Não tem para que colocar pasta térmica em uma placa que não está funcionando, né. Mas vamos lá, desconectar aqui o cabo do fã aqui e vamos acabar de tirar esse plate daqui para a gente ter acesso ao circuito aqui. Então tá aí, pessoal. Bem sujo aqui os thermalpads, como vocês podem ver. Mas estão todos aí, pelo menos, né? Esses thermalpads aqui que a EVGA usa, eles são muito bons, cara. Mas enfim, vou botar de lado aqui. Vamos lá, vamos fazer uma pré-análisezinha aqui e mostrar pra vocês o circuito dessa placa. Eu já mexi em várias placas com essa mesma PCB aqui. Então aqui a gente tem 5 fases aqui, ó, que alimenta o chip gráfico, tá? E os que estão com os indutores aqui é R22. E essa última fasezinha da direita ali que está com o indutor R47 é a fase das memórias, tá? Alimenta os chips de memória e o controlador de memória do chip também. Muita gente acha que essa tensão aqui de 1.5 volts, 1.6 volts, 1.4 volts, enfim, né? Que alimenta aqui os chips de memória. O pessoal acha que alimenta só o chip de memória, mas não é. Como eu disse, já falei várias vezes, o controlador das memórias fica dentro do próprio chip gráfico. Já deve ter ouvido eu falar, ou outras pessoas também falarem várias vezes esse termo, né? MCU. MCU é o controlador de memória, tá? É um setor que fica dentro da própria GPU, beleza? E o MCU também é alimentado com esse 1.5 volts aqui. Então, às vezes, valor baixo de resistência na saída da fase das memórias
pode indicar um defeito no chip gráfico também. Ficar atento a isso aí. Então a gente tem aqui a fase das memórias que alimenta a GPU, né? A gente tem o V-Core principal, a gente tem o PLL que também alimenta a GPU e os 3.3 volts, como eu disse, né? Alimenta o CI de BIOS, que é esse aqui, e alimenta o chip gráfico também. O 3.3 volts a gente já checou, tá com valor normal. A gente vai checar aqui agora a fase das memórias. Vou botar aqui na escala de resistência. Então a fase das memórias aqui, a saída dela em relação ao terra, tá? Vocês aterram aí a ponta negativa em algum lugar. Ó, a fase das memórias tá dando 164 ohms, tá? Um valor ok para essas memórias aqui. Essas memórias aqui, elas são da Elpida, não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, mas são memórias da Elpida. Olha lá, ó, tá? E eu já expliquei isso também, tá? Tem gente aí que vê vídeo meu mostrando esse valor aqui de cento e poucos ohms e tá correto. Aí tem gente que pega a placa que tá dando tipo 32 ohms, 16 ohms e fala: minha placa tá com chip curto porque o valor na saída das memórias aqui da fase das memórias tá muito baixo. Pessoal, a gente tem algumas marcas de memória. A gente tem Elpida, Hynix, Micron, Samsung. As memórias da Elpida, Hynix, Micron, enfim, elas oferecem um valor de resistência mais alto, mas memórias da Samsung, um conjunto de memórias da Samsung entrega um valor bem baixo na saída, beleza? Memórias da Samsung aí pode variar aí de 13 ohms até uns 32, 30 ohms, às vezes um pouquinho mais, mas tá nesse range aí. Então nem sempre quer dizer que esse valor baixo aqui na saída da fase das memórias seja defeito, tá? Olha primeiro qual a memória que a placa de vídeo está usando. Se fosse uma memória da Elpida, da Hynix, com esse valor de 16 ohms, por exemplo, aí sim é um indício de um defeito. Mas no caso de estar usando memórias da Samsung, por exemplo, é normal. Agora, se estiver usando memórias da Samsung e está entregando tipo 1 ohms, 2 ohms, 0.5 ohms, aí não tem, aí já é um indício de defeito mesmo, beleza? Independente da memória que está usando. Mas aqui está ok, o valor aparentemente está normal. E agora a gente vai checar aqui o PLL. O PLL nesse modelinho aqui, pessoal, ele é gerado por esse CI aqui, ó, tá? No cantinho. Não me recordo agora, eu acho que é um GS7103, tá? Eu vou tirar uma fotinha dele aqui e deixo na tela pra vocês aí, mas eu acho que é isso mesmo. Ele é um regulador linear, tem uns outros aí de outras marcas também que faz a mesma função dele. Eu não sei qual é a versão que está sendo usada aqui, eu não estou conseguindo ver no olho aqui agora. Mas deve ser o 7103. O que ele faz, pessoal? Ele tem aqui o padrãozinho de 8 perninhas, né? E ele pega o V-Core da fase das memórias, aqui no pino 3, tá? Ele pega aqui a saída aqui da fase das memórias, né? Ela tem uma sangria e aí essa tensão ela vem para esse CI aqui e esse CI ele regula esses 1.5 volts para 1 volt, que é o PLL. E essa saída é no pino 6, beleza? Esse pino aqui, ó. Então, ou seja, no caso desses projetos aqui, se você perde o V-Core de memória, você consequentemente perde o PLL também, porque o PLL depende do V-Core da memória. Se você faz um teste de continuidade aqui, ó, tá lá, ó, teste de continuidade, você fechou aqui a ponteira, ela bipa e mostra o valor de resistência lá pra gente. Se você pega aqui na saída da fase das memórias aqui, ó, e coloca no pino 3 desse CI, você pode ver que dá continuidade direto, ó. Viu lá? 0 ohms lá, ó. O V-Core da memória vem direto pro pino 3 desse CI. Aí, como que eu tô falando isso pra vocês? Pessoal, já sei, eu já tenho isso de cabeça, tá? É experiência, é muita placa igual, muita PCB com o mesmo projeto que a gente pega, então a gente já tem isso de cabeça, beleza? Pra você saber o PLL, aqui o valor de resistência do PLL, você vai pegar o pino 6 desse CI em relação ao terra. Voltar aqui pra escala de resistência, aterrou aqui, pega o pino 6... Ah lá, 283 ohms, tá? Esse valor tá vindo diretamente da GPU. Valor normal também para essa placa, para esse chip gráfico, tá? Saída aqui das fases principais aqui, né? O valor geralmente é baixo mesmo, como eu já disse, tá? Ah lá, 7.7 ohms, beleza? No caso dessa placa aqui, se tivesse dando 1 ohm, 0.5 ohms, aí já é um indício de defeito. Valor de resistência nas fases principais aqui do chip, nesse chip gráfico geralmente dá isso aí, 8 ohms, 7 ohms, 6 ohms, varia aí de 5, enfim. 780 já é outro chip, aí já acusa aqui valor baixo mesmo, que foi o que eu expliquei no vídeo da 1080 lá, tá? Que já acusa aqui 1 ohms, já é um valor bem baixo, então não tem como a gente ter isso aqui como base não, beleza? O ideal é você injetar tensão, como eu expliquei. Você pega aqui 1 volt, que é em torno... É a tensão, geralmente, aqui que o chip trabalha mais ou menos, né? Eu injeto aqui 1 volt e vejo o consumo lá, com o chip em idle aqui mesmo, vejo o consumo lá na fonte assimétrica, quanto que tá pegando. Aí eu tenho uma base se o chip tá realmente com consumo anormal aqui, ou não, beleza?
Mas é que aparentemente tá ok, tá? Não tem nenhum indício crítico de defeito no chip ou memórias não. Vamos ligar a placa ali no cabo riser com o circuito exposto mesmo, pra gente pegar as tensões daqui com a placa já funcionando pra gente ver o que tá acontecendo. Vamos colocar aqui no cabo riser, lembrando, tá? O cabo riser ele não tá tendo comunicação com o barramento PCI Express. Eu não conectei o cabo de dados aqui, tá? Ou seja, quando o cabo riser está sendo alimentado aqui só com 5 volts e 12 volts, ele só vai fornecer para a gente aqui as tensões do primeiro conjuntinho de pinos, que é o 12 volts e o 3.3 volts do PCI Express, beleza? Os 5 volts aqui, que é o fio vermelho, ele passa por esse regulador, que regula de 5 volts para 3.3, e os 12 volts vem direto para os 3 primeiros pininhos lá que eu tinha mostrado, beleza? Só isso, então a gente não está tendo comunicação nenhuma aqui com as vias de dados. Ou seja, nesse modo, o chip gráfico ele não aquece a ponto de queimar o dedo ou de estragar, tá? Ele só vai mornar se ele tiver com todas as tensões. Então a gente pode ligar aqui sem dissipador em cima normalmente, tá? Então tá aqui, ó. Eu vou conectar a placa aqui, conectar as alimentações. Colocar aqui o multímetro na escala de tensão e vamos ligar aqui o PC, apertar delete para entrar na BIOS. Sempre eu fico com o dedo aqui em cima do chip, tá? O chip gráfico, pessoal, ele morna. Ele morna, tá? Tá esquentando, ele aquece. Bem pouco, mas aquece. Então o chip aquece, o que é indício de que a gente tem tensão aqui, vamos ver? Saída das fases principais aqui a gente tem VCore. Tem. VCore de memória, vamos ver. A gente tem também, ó, 1.6. Então a gente tem VCore de memória. 3.3 a gente tem também. E o PLL, né? Aqui, ó, como eu disse pra vocês, o pino 3 desse CI, do 7103, ele entra o VCore da memória. Olha lá, ó. Tá? Os 1.6 volts. E a saída dele entrega o PLL. Provavelmente tá de boa também. Eita, porra. Uai. Deixa eu raspar aqui o terminal porque ele fica com umas casquinhas que às vezes atrapalham a medição. Não, pessoal, tá... PLL tá errado, tá? A gente tá tendo meio volt só, pessoal, de PLL. 480 milivolts aí, tá? O PLL ele é uma tensão padrão aí em todas as placas praticamente é em torno de 1 volt, tá? Fica aí 990 milivolts, 1.1 volt, varia aí, tá? De 950 milivolts a 1.1 volt, tá? Esse valor aqui é muito baixo. Com esse valor aqui, o host controller do chip ele não funciona. Que é o setor que se comunica aqui com o PCI Express e o gerador de clock também da placa não funciona, tá? Então, o chip nesse modo aqui, ele tá morto, né? Ou seja, ele não funciona, ele não tá operando. Ele só tá sendo alimentado, mas ele não tá trocando informações, ele não tá processando os dados, tá? Não tá fazendo os chaveamentos, né? Os bilhões de transistores internos aqui, não tá fazendo os chaveamentos dos códigos binários, enfim, tá? Ele não tá funcionando, não tá operando. Pessoal, a gente tem umas possibilidades aqui. Pode ser que na hora que o CI injeta tensão no PLL, o chip gráfico está consumindo uma corrente um pouco acima do normal, do que o CI suporta, e aí o CI está dando muito V-drop. Ou então a gente tem a possibilidade também do CI estar com problema. Esse CIzinho ele dá muito problema na real, tá? Então a chance do CI estar com problema é muito grande. Agora a gente tem mais uma hipótese que esse CI ele tem uns resistores aqui, ó, do outro lado aqui da placa, que ele fica aqui em um dos pinos do CI, eu não me lembro aqui agora de cabeça, tem que ver o datasheet. Dependendo do valor de resistência dos resistores, a saída aqui vai ser diferente. Pode ser 1 volt, pode ser 1.1, pode ser 900 milivolts. Então ele não é um regulador fixo, tá? Você pode escolher a tensão que você quer que ele regula baseado nesses resistores que você coloca ali. Tá falando de uma forma rápida e fácil de entender, tá? Então, pessoal, o primeiro teste que eu vou fazer aqui de cara, eu vou soldar um fiozinho aqui nesse pino 6. Eu vou injetar 1 volt com a fonte assimétrica direto ali no PLL. E aí eu ligo a placa já com o cabo de dados no PCI. E vamos ver se vai dar vídeo, tá? Se der vídeo, a gente sabe que a linha tá normal. E pela fonte assimétrica também eu consigo ver o consumo lá dessa linha para eu ver se tá normal, se o consumo tá muito alto. E dependendo disso aqui eu parto para os outros procedimentos ali, beleza? Soldei cagado mesmo aqui, pessoal. Só... Não sei se dá pra vocês verem ali, ó.
Ficou soldado de uma forma meio cagada, mas dá pra gente fazer o teste ali. Vamos lá de novo lá. Agora eu tenho que conectar aqui o cabo de dados, tá? Aqui, ó. Que eu vou conectar lá no PCI Express X16. E agora tirar o cabo HDMI do onboard e colocar aqui na placa de vídeo pra gente ver. Beleza, tá pronto para ligar, tá? Só que antes eu vou pegar a fonte assimétrica ali, ó. Ligada, eu vou colocar aqui 1 volt, tá? Na tensão eu vou colocar aqui 1 volt. A corrente eu vou limitar aqui a... Vou botar 5 amperes. E vamos ver o que vai acontecer, né? Aterrar o negativo aqui no chassi mesmo. E aí pegar o fiozinho aqui, a gente coloca positivo aqui, ó. Então aqui, pessoal, ó, vocês podem reparar que só de eu conectar aqui, ó, o positivo no PLL, já deu um consumozinho baixo ali, ó. Tá tipo 0,04, tá? É muito baixo o consumo, ou seja, a linha do PLL do chip com ele em idle tá ok. Eu vou botar o dedo aqui em cima e vou ligar a placa. Já tá alimentando, tá? A fonte assimétrica já tá alimentando o circuito, então já vou ligar a placa com 1 volt no PLL, tá? Liguei. Nossa, o chip já esquentou muito rápido. Travou no B2 e deu vídeo, ó. Tá vendo? Ó, já tá esquentando pra caramba. Deixa eu ficar até trocando o dedo aqui. Vou botar aqui no System Browser pra vocês verem, ó. Olha lá, ó. Já reconheceu o dispositivo no PCI Express primário, tá vendo? Ó? Vou colocar em cima dele lá, ó. Olha lá embaixo, ó, a descrição, ó. Tá vendo? NVIDIA Corporation, VGA Controller e o controlador de áudio do chip, tá? Então, já tá pelando o chip, eu vou desligar. É isso aí, pessoal, o CI tá com defeito, né? Ou o CI com defeito ou ele tá regulando errado. E aí vamos checar aqueles resistorizinhos que eu falei ali. Eu vou fazer um teste com a sucatazinha que eu tenho ali dessa mesma PCB para comparar o valor de resistência daqueles resistores e ver se tá normal. E é isso aí. Deixa eu desmontar aqui. Então tá aqui, pessoal, eu conferi na sucatinha ali, que usa essa mesma PCB, e a gente tem 3 resistorzinhos aqui, 2 deles tem que dar 2.5K, e esse da pontinha aqui é 0 ohms, tá? Coloquei aqui na escala de resistência já, ó. Então, ó, esse aqui tem que dar 2.5. Olha lá, ó. 2.539, tá? Então tá certo. O outro aqui, 2.4, beleza. E esse da pontinha aqui tem que dar 0, ó. 0.3, beleza? Então tá normal. Ou seja, é o CI mesmo, tá? Inclusive eu já até tirei um ali. A sucata, ele tá aqui, ó. E é ele que a gente vai colocar no lugar do outro ali pra gente ver se resolve, tá? Vou tirar esse fiozinho que eu coloquei aqui. E vamos arrancar esse CI fora. Já deixei o outro aqui na posição pronto para colocar no lugar. Já vou tirar um e colocar o outro. Depois eu limpo direito, tá? Eu vou ter que higienizar a placa todinha, ela tá bem suja. Aí a gente limpa direito. Vamos fazer um teste lá pra ver o que aconteceu. Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá, ligar. Dedo em cima. DLS pra entrar na BIOS. Nossa, esquentou rápido pra caramba. B2, deu vídeo, aí ó.
Vamos lá, pessoal, medir aqui rapidão porque tá esquentando muito, tá? Ó, pino 6 no CI. Olha lá, ó, 1.080, quase 1.1 volt, tá? Agora o PLL tá certo. É a entradinha lá, o recorde da memória. Beleza, desligar que tá bem quente. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ligar de novo aqui com o osciloscópio pra gente checar o funcionamento aqui das fases, tá? Pra ver se tá com todas as fases ativas. Apesar de que o defeito aqui da placa não tem nada a ver com o VRM, né? É muita coincidência dar dois problemas ao mesmo tempo. Mas é só pra mostrar aqui pra vocês mesmo, tá? Só pra fins didáticos mesmo. Dedo em cima do chip. Esquenta muito rápido. Nossa, tem que ser rápido, pessoal, porque o chip aquece muito, tá? Aterrei aqui. Primeira fase funcionando, sem ruído, belezinha. Segunda também. Terceira também. Quarta também. Quinta também. E a da memória também. Beleza? Desligar. Porque o chip já deve estar daquele naipe. Já devia estar quase nos 80 graus aqui já. Então é isso aí, pessoal. Tem placas de vídeo, como eu falei naquele vídeo que o título dele tá o pulo do gato, né? Aquele vídeo lá eu falei sobre essa questão aqui das fases. Tem placas de vídeo, não essa aqui, tá, especificamente, que somente uma fase funciona. Somente essa primeira, se eu não me engano, a primeira ou a última aqui. Somente uma fase funciona e a pessoa acha que a placa tá com problema, que tá funcionando só com uma fase. E aí, às vezes, a pessoa até ela não prossegue com os outros procedimentos achando que isso é uma falha na placa e não é uma falha na placa. É porque, como eu mostrei lá no vídeo, as outras fases só ativam depois que instala o driver. Tem algumas placas, né, que elas são assim. No caso dessa aqui não, mesmo sem o drive instalado, só de você ligar ela e alimentar, todas as fases ativam. Mas é isso aí. Agora a gente tem que montar a placa, pessoal, para fazer o teste final, tá? Ver se vai instalar o driver, tudo bonitinho. Eu vou colocar um dissipador provisório aqui em cima, eu não vou fechar ela definitivamente. Vou fazer o teste lá, ver se todos os parâmetros da placa tá normal. Claro que eu não vou botar no estresse, né? Porque o VRM vai ficar exposto sem dissipador nos MOSFETs, enfim, só pra gente ver se o chip tá se comunicando perfeitamente com o barramento aqui do PCI Express, né? E aí, se tiver tudo ok, eu vou limpar o dissipador lá, fazer a higienização nela completinha, limpar os thermal pads lá, para fechar ela definitivamente e aí fazer o teste final. Daí, quando ela já estiver pronta aqui para fazer o teste final ali, né? Já estiver tudo limpinho, já pronta para montar, eu faço um takezinho para vocês ali e a gente já bota ela no teste final ali para concluir o vídeo, beleza? E aí, se eu tiver algum problema de funcionamento nela com o dissipador provisório que eu botar ali, se tiver alguma coisa anormal, aí eu mostro para vocês antes de prosseguir com a montagem final da placa, beleza? Então, pessoal, eu esqueci de mostrar para vocês a fixação aqui dos fusíveis e toda a placa, pessoal, que me permite, claro, né, que o projeto me permite eu colocar os fusíveis, eu coloco. Eu vou explicar o porquê agora para vocês. Eu já fiz o teste lá com o dissipador provisório aqui, como eu disse, tá? Placa funcionou perfeitamente, instalou o driver, subiu o PCI Express versão 3.0, X16, normalmente, sem código de erro nem nada, então a placa está funcionando já está reparada. Agora eu vou fazer só esse aprimoramento colocando aqui os fusíveis, antes de fechar a placa toda, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês isso. Alguns projetos, pouquíssimas placas, elas vêm com fusível de fábrica. Geralmente as placas vêm com fusível só aqui, nos 12 volts do PCI Express, para proteger a placa-mãe, que isso causa problemas para os fabricantes de placa de vídeo. Tem placa de vídeo que não vem fusível nos 12 volts aqui do PCI Express, e as placas, elas costumam, alguma fase do VRM, né, ou algumas, às vezes duas, são alimentadas com 12 volts do PCI Express, ou seja, os 12 volts que vem da própria placa-mãe. E acontece, às vezes, de algum MOSFET entrar em curto aqui no VRM, né, que é alimentado pelos 12 volts daqui, e aí acaba que a parte mais sensível, né, com a resistência mais alta aqui em toda a linha, acaba sendo a emenda, né, que é a junção, a conexão do PCI Express lá com o slot da placa-mãe. E aí essa parte carboniza. O slot da placa-mãe realmente derrete, você danifica a placa-mãe. Às vezes a fabricante da placa de vídeo tem que até te dar outra placa-mãe, então isso causa dor de cabeça para eles, por isso que a grande maioria das placas de vídeo, elas vêm com um fusível protegendo os 12 volts aqui da placa-mãe, mas somente aqui, tá? Os 12 volts que vem da fonte não tem proteção, como vocês podem ver aqui, a gente só tem um indutor aqui em série na trilha, antes de passar aqui para os shunts, né? Tá do outro lado da placa, se eu não me engano. Tá aqui, ó, os dois shunts, tá? Esses shunts, eles são ligados aqui no INA 3221, né? Aqui, para fazer a medição
de corrente, né? E acontece, pessoal, que quando alguma fase aqui ela entra em curto, esse curto vem direto na fonte. E aí acontece a famosa carbonização, né? O MOSFET carboniza, faz um buraco na PCB, e na grande maioria dos casos a gente perde a PCB. Quando o curto ele é nas fases principais aqui do chip, a gente geralmente não perde o chip gráfico, ele não danifica porque, como eu mostrei para vocês, né, o V-Core, que é a saída aqui das fases, trabalha com valor muito baixo de resistência. Então quando o MOSFET ele entra em curto, né, geralmente é o de alta, tá? Ele joga 12 volts direto nos indutores, tá? Só que como a saída aqui das fases já trabalham com valor de resistência muito baixo, qualquer tensãozinha que você sobe aqui no chip, a corrente aumenta muito no MOSFET. Então, na grande maioria das vezes, a tensão nem sobe muito aqui no chip e o MOSFET já carboniza, porque já subiu muito a corrente aqui nele, ele não aguenta e ele carboniza e frita, tá? Então, nesses casos, o chip nem sofre tanto, entre aspas. O problema mesmo, pessoal, é a fase das memórias. Como vocês viram, a fase das memórias trabalha com um valor de resistência muito alto. Então, essa linha das memórias é muito sensível, né? Tanto as memórias em si, como o MCU, no próprio chip gráfico. Se você joga um pico de 12 volts, por exemplo, no caso do MOSFET de alta da fase das memórias entra em curto, ele joga 12 volts direto nas memórias e no MCU do chip. O valor de resistência aqui é muito alto. Então, pessoal, você joga 12 volts, vai dar os 12 volts, o conjunto todo vai ser alimentado com 12 volts e a corrente, ainda assim, ela não chega a um nível que o MOSFET ele carbonize, tá? Então, o componente vai esquentando muito, o MCU esquenta muito, as memórias esquentam muito, até que o MCU danifica, entra em curto, daí o valor de resistência dele é abaixo, ou então as próprias memórias, na grande maioria dos casos é os dois, tá? O MCU e as memórias entram em curto, daí aquele valor de 169 ohms ele abaixa. E daí quando aquele valor abaixa e cai ali para 0 ohms, 1 ohms, aí a corrente aumenta pra caramba e faz com que ou o MOSFET carbonize, ou então na grande maioria dos casos, principalmente nesse projeto aqui, que esses indutorzinhos aqui, eles carbonizam. Esses indutores SMD pequenininho aqui, a gente tem 4, tá vendo? Eles deixaram de usar um indutor maior aqui e colocaram 4 SMD pequenininho. A trilha é a mesma, se você segue aqui na PCB, você vê que ela passa por aqui, o recorte vem aqui. Então ela está sendo interrompida tanto por aqui quanto por aqui. Então costuma desses indutorzinhos aqui carbonizar, ao invés do MOSFET. Neste caso, danifica um pouquinho a PCB, mas a gente consegue aqui raspar e recupera o setor. Porém, pessoal, se o MOSFET da fase das memórias ou esses indutores aqui carbonizaram, é certeza, vou colocar 98% de chance do chip gráfico ter morrido, no caso o MCU do chip gráfico e as memórias terem morrido. Daí nesses casos você recupera aqui o setor, recupera a PCB, mas tem que trocar chip gráfico e memória. Então o ideal é que você não deixe isso acontecer. E o fusível é a única linha de proteção que a gente tem. Vou colocar aqui um fusível com uma corrente bem próxima ali, ao que é a linha que trabalha, para se caso acontecer de um MOSFET desse aqui entrar em curto, jogar os 12 volts, a corrente vai ultrapassar a corrente que o fusível suporta, o fusível abre e já corta os 12 volts aqui da saída, não dá tempo de danificar o MCU e as memórias. Então, pessoal, toda placa que eu faço reparo de clientes, ou então até no caso dessa aqui mesmo, que nem é de cliente, né, entre aspas, eu faço isso, esse aprimoramento, porque isso é bom tanto para o cliente quanto para mim, porque eu tenho que dar garantia na placa, entendeu? Se uma placa dessa eu não coloco esses fusíveis, o defeito dela foi aqui, não tem nada a ver com o VRM, eu nem mexi aqui no VRM, mas vamos supor, é uma placa usada, a gente não tem visão de raio-x para saber como é que está a integridade de todos os componentes aqui do VRM, entendeu? Pode ser que já tenha algum MOSFET aqui, ou um driver, enfim, que já está prestes a morrer, e aí eu mando a placa para o cliente, ele usa a placa lá 1 mês, 2 meses, e um MOSFET desse entra em curto, mata chip gráfico, mata memória, e aí o cliente entra em contato, aciona a garantia. Como que eu faço o reparo para o cliente? Né? Não consigo, não tem o chip gráfico da placa, ou então vai que a PCB aqui carbonizou e não tem como recuperar. Dor de cabeça para mim e para o cliente. Eu vou ter que devolver o dinheiro para o cliente, ou seja, trabalho que eu fiz à toa na placa e o cliente vai ficar sem a placa. Então o fusível, ele me resguarda e resguarda a placa do cliente, entendeu? Porque o fusível que abriu, tipo, o fusível ele não impede da placa danificar. Tá? Eu faço uma analogia comparando com o airbag do carro. Tá? O airbag do carro ele não vai impedir que você bata o carro. Entendeu? Se você for de cara num muro ou bater em outro veículo, você vai estragar o carro. Só que o airbag ele garante a sua integridade, né? De você ter problemas maiores. Tá? É a mesma coisa do fusível na placa de vídeo. Ele não impede da placa danificar. Se o MOSFET entrar em curto, ele vai entrar em curto. A placa vai danificar
porém ele isola a placa de vídeo e impede que você tenha problemas maiores na placa de vídeo, né? O fusível ele mantém a integridade da placa de vídeo. Dessa forma fica fácil de fazer o reparo, né? A placa volta, a gente vai identificar onde que está o curto, foi no MOSFET da fase tal, a gente troca o MOSFET que está em curto, troca o fusível, a placa volta a funcionar, o chip gráfico não estragou, a memória não estragou, acho que deu para vocês entenderem, tá? Então o fusível eu coloco não é somente por tipo, vou fazer um trabalho premium, é mais para me resguardar, entendeu? E para manter a integridade da placa de vídeo. Fechou, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço esse teste de corrente, para eu saber qual que é o fusível que eu coloco. É o seguinte, pessoal, primeiro eu analiso aqui com o teste de continuidade para onde que está indo as alimentações. Quantas fases que esse conector alimenta, quantas que esse alimenta e para onde que vai os 12 volts aqui do PCI Express, se realmente eles alimentam alguma fase ou se ele está indo só para os setores de baixa, né? Os conversores de 12 para 5 volts, enfim, tá? E aí a gente vai usar o multímetro, coloca ele aqui na escala de continuidade, pega as ponteirinhas e vamos começar com os testes de continuidade. A gente sabe que a placa tem 6 fases, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E que 5 fases são do chip, uma das memórias, beleza? Então isso é a primeira coisa que vocês têm que olhar, ver quantas fases compõem o VRM. A gente tem um conector que recebe 12 volts, tem outro que recebe 12 volts, a gente tem um indutor para cada conector. E a gente tem esse setor aqui também, que ele vem dos 12 volts aqui do PCI Express. Eu já sei, vou mostrar para vocês. Como eu disse, eu já conheço esse projeto. A gente pega os 12 volts daqui, como eu disse, e vê para qual indutor que ele vai aqui. É o primeiro indutor, tá? Ou seja, aqui eu já sei que este conector de 6 pinos vai para esse primeiro indutor e o de 8 vai para o indutor daqui da ponta, tá? E aqui, ó, como eu disse para vocês, nos indutorzinhos pequenininhos ou nesse pad aqui, tanto faz, como eu disse, lá no 12 volts do PCI Express. Olha lá, ó, o multímetro dando 0 ohms lá. Os 12 volts do PCI Express vêm para este indutor aqui, esses indutores no caso, que está fazendo aqui o conjunto com esse shunt, beleza? Para medir a corrente que passa por eles. E os conectores aqui estão indo para esses dois indutores e os shunts deles estão aqui na parte de trás para medir a corrente. Então vamos lá. Agora a gente vai pegar a saída aqui desses indutores e ver quais fases que cada conector alimenta. Primeiro eu vou na de 6 aqui. Deixa eu deixar o multímetro em pé aqui, fica mais fácil para vocês verem lá. Então vamos lá. Coloquei aqui a ponteira aqui e quando tem continuidade, ele bipa lá e mostra o valor de resistência, fechou? Vamos começar aqui na primeira fase. A gente pega nos MOSFETs de alta, tá? Que são os MOSFETs que trabalham com 12 volts. Primeiro MOSFET aqui, continuidade total, tá? Então a gente sabe que o 12 volts desse conector de 6 pinos já alimenta essa primeira fase aqui, tá? Vamos para a segunda. Também. Então ele alimenta a primeira, a segunda. Vamos ver a terceira. Ó, a terceira já não alimenta. Tá vendo? A terceira não. A quarta também não. Ele tá bipando aqui porque eu tô encostando aqui no capacitor, tá? Beleza. A quinta também não. E a das memórias também não. Somente 2 fases. E aí vamos pegar o outro, que é esse daqui, ó. E mesma coisa. Essas duas aqui a gente já sabe que é daqui, então vamos partir para a terceira. Então ele tá indo para a terceira. Tá indo para a quarta. E tá indo para a quinta. Será que tá na das memórias? Então, das memórias não. Então essas 3 aqui, tá? A terceira, a quarta e a quinta. Então ele tá indo para 3 fases. Restou só a fase aqui, que é os 12 volts lá do PCI Express. A gente pega na saída aqui, ó, pode ser nesse padzinho aqui mesmo. E aí a gente vai na última fase que sobrou, que é a fase das memórias. Continuidade. Beleza? Então esse indutorzinho aqui, ele é responsável somente pela fase das memórias, que é o 12 volts do PCI Express. Então o 12 volts do PCI Express, ele tá nessa placa, ele está alimentando somente a fase das memórias. Fechou? Tendo isso em mente, segunda etapa concluída. O que a gente faz agora? Lá no computador, já vou até lá, jogou de uma vez, e lá eu continuo falando para vocês. A gente está com o Tech Power Up aberto e aqui você encontra BIOS de todas as placas de vídeo, todas entre aspas, tá? Mas a gente tem aqui a BIOS daquela placa ali. E aqui nas especificações aqui da BIOS, a gente consegue ver a tabela de potência. Tem o Target, que é esse aqui, que é o 100%, que é o que a placa opera de modo standard, que é 232 watts, ou seja, a BIOS, no caso, né, a arquitetura ela vai limitar o consumo do conjunto em 232 watts, tá? Não deixa passar disso. Se estiver tentando passar disso, a arquitetura começa a dropar o V-Core do chip e a frequência para não deixar o chip, não deixar o consumo ultrapassar isso aqui. Se você vai lá no Power Limit, lá no MSI Afterburner, pega o Power Limit e joga ele aqui
para 125% no caso da BIOS dessa placa minha, né? O máximo dele aqui é exatamente a informação de baixo que a gente tem aqui, ó, o 247 watts. Então se a pessoa quiser fazer um overclockzinho ali e subir o power limit lá pro talo, ela consegue, e aí o conjunto vai limitar o consumo em 247 watts. Então, ou seja, o consumo máximo dessa placa com essa BIOS não vai ultrapassar 247 watts. Então a gente vai trabalhar com essa potência de baixo, beleza? Nós vamos pegar aqui esses 247 watts, então a gente já sabe o consumo máximo dessa placa, tá? A gente vai pegar esses 247 watts, estamos aqui ó, na calculadora. A gente pega aqui ó, 247 watts e divide por 12,2 volts, que é mais ou menos a tensão que a fonte manda na linha de 12 volts, tá? O resultado é a potência em ampere. Então, essa placa consumindo 247 watts, ela vai puxar na linha de 12 volts 20,24 amperes, tá? Eu vou ignorar essa dízima aqui e vou deixar só 20,24. Beleza? Vou colocar 20,25. Aí agora a gente vai pegar essa potência em amperes e dividir pela quantidade de fases. Beleza? A gente vai dividir agora por 6 fases. Igual 3,37 amperes. Vou colocar 4. A gente já sabe que é o consumo de cada fase quando a placa tiver com consumo em 247 watts. Beleza? Tendo 3,4 como base aqui já para cada fase, ficou fácil. A gente sabe que esse conector aqui alimenta 3 fases, que esse alimenta 2 e que aqui, que é a fasinha das memórias, é uma só. Então aqui a gente já sabe que o consumo aqui não vai passar de 3,4 amperes nessa fase aqui. Então aqui a gente coloca um fusível de 5 amperes. Vamos ver esse conector aqui, a gente pega 3,4 vezes 2, a gente tem 6,8. Então esse conectorzinho de 6 pinos aqui, o consumo não vai passar de 6,8. Então a gente coloca um fusível de 10. Eu sempre jogo um pouquinho para cima, tá? Fusível de 10 amperes. E aqui no conector de 8 pinos, que são 3 fases, a gente pega aqui 3,4 vezes 3, a gente tem 10,2 amperes na linha de 12 volts. Então aqui a gente coloca um fusível de 15. Então, fusível de 15 no conector de 8, fusível de 10 no conector de 6, fusível de 5 na fase das memórias. Dessa forma a placa fica segura, ela vai funcionar normalmente. Como eu disse para vocês, né, que eu coloco fusível quando o projeto permite, porque o indutor, ele tem uma função. O indutor aqui no caso, ele filtra alguns ruídos que vêm da fonte. Tem gente que usa ali aqueles cabos sleeve bonitinho, que aumenta o conjunto metálico original da fonte, e às vezes a emenda não é perfeita, fica gerando calor na emenda e faz a energia chegar aqui com muito V-drop, com ruído, e isso pode prejudicar o VRM. O VRM é muito sensível, esses MOSFETs trabalham aí com centenas de chaveamentos por segundo, e qualquer ruídozinho aqui pode fazer o MOSFET entrar em curto. Então, esses indutores junto com os capacitores aqui sólidos de filtro na linha de 12 volts, né, garantem que essa energia ela chegue de forma mais limpa, sem ruído nos MOSFETs de alta. Porém, tem placas que ela tem poucos capacitores sólidos na linha de 12 volts. Então, nestes casos, não é tão bom você retirar esses indutores. O bom é você colocar o fusível em série com o indutor. A gente ainda consegue fazer alguns malabarismos aí para ainda assim conseguir colocar o fusível nesses casos. Mas tem casos que, infelizmente, pessoal, é complicado de colocar o fusível, né? O dissipador ele passa encostando ali, fica sem espaço, enfim. Então tem projetos que realmente não dá. Mas no caso aqui é tranquilo, tá? Como essa placa já tem aqui bastante capacitores sólidos aqui, não tem problema tirar esses indutores aqui, tá? Utilizando uma fonte de boa qualidade aí e tal, não tem maiores problemas, tá? As minhas placas de vídeo pessoais, todas que eu já usei, todas elas funcionaram com fusível por anos e anos e nunca teve problema, então não tem muita frescura com isso não, beleza? Então agora a gente vai estar removendo esses indutores aqui, colocando os fusíveis aqui, e colocando o fusível aqui e retirando esses indutores SMD que está aqui. Eu vou isolar aqui esses capacitores aqui, que eu vou colocar esse aqui primeiro, que eu vou tirar no ar quente para evitar de danificar eles. Os fusíveis já estão aqui, esqueci aqui de mostrar para vocês, já deixei eles separados aqui, ó, o de 15, o de 10 e o de 5, fechou? Então vamos lá.
Beleza, tá? É isso aí, ó. Já tá um pouquinho sujo de fluxo, ainda vou limpar direito, mas é isso aí. Dessa forma aqui, todas as entradas de 12 volts, tanto aqui da fonte quanto aqui do PCI Express, estão protegidas. Vou colocar aqui o multímetro na escala de continuidade. E aí só pegar aqui nos fusíveis e ver se eles estão fechados. Fechado, fechado, fechado. Então a placa do jeito que tá aqui já tá prontinha para funcionar. Aí eu vou pausar o vídeo aqui agora, pessoal. Vou montar a placa todinha, vou limpar ela, vou limpar o dissipador. Quando eu for fazer o teste final aqui, eu já volto com o vídeo para vocês, tá? A placa já está prontinha para montar aqui. Eu limpo peça por peça, então a placa é desmontada completamente. Vocês podem ver aqui os fãs, ó, estão impecáveis. Não precisa nem de falar, né? A carenagem principal aqui de cima, vocês podem ver, ó, brilhando aí, limpinha. Dissipador principal, aqui eu dou uma polidinha com um bombril bem fino, tá? Porque o cobre ele gera uma oxidação com o tempo, uma película, você pode ver que até a cor daqui de cima, essa película, isso é uma oxidação, tá? Ela meio que impede o contato direto do die com o cobre mesmo, então é sempre bom quando for trocar pasta térmica, enfim, a gente dá uma polidinha assim para remover essa camadinha de oxidação que é mais alaranjado, ó, tá vendo? Dá pra ver bem ali o contraste aqui, ó, nesse ângulo, ó. Então aí fica bem espelhadinho mesmo aí, a fusão fica perfeita. Isso aí garante uns graus a menos na temperatura final, beleza? Tá limpinho o dissipador. Sem mais detalhes também. Aqui é o plate que faz o dissipamento de calor aqui, né? Das memórias e do VRM. Os thermalpads já estão posicionados. Eu não gosto de posicionar o thermalpad diretamente aqui, porque dessa forma aqui, colocando direto em cima dos componentes, a gente garante que todos eles vão estar em cima dos componentes que eles devem estar. Porque aqui costuma de na hora que você parafusa fica um pouquinho mais pro lado e tal, daí pode ser que algum MOSFETzinho não encoste perfeitamente, então eu prefiro colocar direto em cima do componente thermalpad, tá? PCB em si, como vocês podem ver, ó, brilhando também, tá? Limpinha. Fiz a limpeza completinha nela aí, ó, tá impecável também. Agora a gente vai fazer a montagem final aqui. Pasta térmica eu vou estar utilizando aqui a Master Gel Maker da Cooler Master original, tá? Essa pasta térmica ela tem 11 watts por metro Kelvin de condutividade, é uma pasta muito boa. E é isso aí, pessoal, vamos lá montar isso aqui pra gente ver o que vai dar. Primeiro aqui a gente monta os fãs no dissipador principal aqui. Agora a gente vai montar essa parte aqui. O dissipador principal aqui já está concluído, tá? E a gente vai montar aqui agora esse heatsink que vai em cima das memórias. Vocês podem ver que está um pouquinho manchado aqui, parece que está meio sujo, mas não é, pessoal. Isso é um óleozinho que o próprio thermalpad solta, tá? Ele não limpa 100%, mas ele não é prejudicial, beleza? Beleza, a gente vai aplicar a pasta térmica aqui agora. Eu aplico aqui com o dedo mesmo, tá? Eu prefiro. E aí antes disso eu aqueço um pouquinho aqui o die com ar quente, porque essa pasta térmica ela é muito viscosa. E ela é uma espécie de um chiclete, ela não gruda bem. Mas quando a superfície está quente, ela adere muito bem. E ela fica um pouquinho mais flácida, então ela é mais fácil de espalhar.
Pasta térmica é isso aí, pessoal, ó, tá? Preencheu a superfície todinha, uma camada bem fina, não precisa de exagerar, tá? É o suficiente para preencher as microfissuras onde que a superfície não é plana, tá? E aonde que o cobre lá não encosta de fato em cima do die. Então essa é a função da pasta térmica, é só preencher microespacinhos, tá? Ela não tem que ser uma camada condutora como se fosse um thermal pad, não. Dessa forma aí você consegue a melhor eficiência no dissipamento de calor, tá? A gente conecta primeiro aqui o encaixezinho aqui do fan. Perfeito. Só colocar os parafusos aqui agora. Não coloca tipo esses parafusos que tem essa molinha, né, que fazem a pressão. Não é bom você tipo enroscar o primeiro até o final, não. É bom você sempre ir torqueando por igual, tá? Eu só encaixei o primeiro, só encaixei o segundo, só encaixei o terceiro, só encaixei o quarto. Daí agora a gente vai apertando todos eles por igual, ó. Porque dessa forma você espalha a pasta térmica nos 4 cantos da mesma forma, né? Que se você aperta um lado primeiro, esse lado vai empurrar a pasta térmica todo para o outro lado. Então sempre vai torqueando por igual assim, ó. Beleza? Prontinho. Tá prontinho, pessoal. Pronto pra gente ligar lá agora e ver o que vai dar. Bora lá? Ligou, deu vídeo. Ela já estava com o drive instalado da última vez que eu desliguei, né? Com o dissipadorzinho provisório, então já vai iniciar com o drive instalado já. E é isso aí. Iniciado. E tá aí a bichinha. Depois eu vou estar editando a BIOS dela, tá, pessoal? Eu vou ver uma curva do fan legal pra ela, vou ver se ela vai suportar o fan stop também, mas isso não é assunto para esse vídeo, tá? Vamos lá? Aqui, ó. Já reconheceu aí, ó, GTX 770. Dispositivo funcionando corretamente, sem nenhum código de erro. Como vocês podem ver aqui, ó, ela está conectada no PCI Express X16 versão 3.0 e no momento ela está operando como X16 1.1 porque a placa está em idle, tá? Tá sem carga nela, então a própria placa-mãe dropa a versão, beleza? Ela acabou de subir para 3.0, quando tem algum usozinho da GPU sobe para 3.0, caiu para 1.1 de novo. Se eu abrir um mini render aqui do próprio GPU-Z, ó, vocês podem ver que sobe para 3.0 na mesma hora, tá? Então, PCI Express operando perfeitamente. As informações aí, belezinha, memória, marca da memória, frequências, tudo ok. Tá perfeita. Vamos iniciar aqui agora um teste, pessoal, pra gente ver como é que tá as temperaturas. O MSI Afterburner já pegou aqui as informações dela. E como vocês podem ver aqui, pessoal, aqui o Power Limit que eu falei pra vocês. Aqui é o 100%, é aquela primeira informação, que acho que era 217 watts, né? Eu não me lembro, que é o padrão dela. Se a pessoa quiser fazer um overclockzinho aqui, né, e precisar de um limite de potência um pouquinho maior, ela joga aqui pra 106%. O 106% é aqueles 247 watts, tá? Então a BIOS original, do jeito que ela é, a pessoa não consegue ultrapassar esse consumo nessa placa, beleza? Os fusíveis estão um pouquinho acima disso, então isso garante pra gente que o fusível não vai abrir com a placa em operação normal, beleza? Somente se realmente houver um curto, tá? Resetei aqui para os padrões, vou abrir aqui o Superposition agora, vou deixar no médio mesmo, porque ela tem 2 GB de memória só, se eu botar aqui no raster textura vai ultrapassar aqui os 2 GB da placa, tá? Então eu vou deixar no médio, vou deixar tudo no médio, desativar o Motion Blur e é isso aí. Então tá aí, pessoal, iniciou. Vou colocar aqui no modo Cinematic e tá aí, já tá rodando.
Aqui vocês podem ver as especificações aqui, ó. Primeira coluna GPU, uso do chip 99%, temperatura 54 graus, bem de boa. Velocidade do fan está 50% agora, né? A terceira informação. O V-Core é quase 1.2 volts. O uso do VRM, né? Daqueles 217 watts no caso, né? Porque o power limit está em 100%, né? Está usando 76% daqueles 217 watts, que corresponde aqui a 175 watts, ou seja, a placa em 100% de uso e uso normal não chega nem próximo dos 247 watts, então os fusíveis lá eles não vão abrir, beleza? Frequência 1110 MHz. E aí agora a gente vai ficar monitorando, pessoal, tá? Tá tudo ok, frequência da memória também, tá cravadinha. Por enquanto tudo normal, tá? Vamos ver a temperatura máxima que esse chip bate aqui e a velocidade do fan, qual que é a máxima que ela vai bater também. E dependendo eu vou fazer uma curva um pouquinho menor, como eu disse, tá? Para tentar manter a temperatura final do chip a mais baixa possível e a variação térmica também a mais baixa possível, tá? Porque também não é interessante a placa esfriar demais quando você para de jogar ou tira ela do estresse, né? Eu falei sobre isso lá no vídeo do MS Afterburner, vídeo bem interessante por sinal, deixar um cardzinho dele aqui em cima, tá? E é isso aí, pessoal. Placa perfeitinha. E agora ela vai ficar nos testes, tá? Parece que a gente já tem uma temperatura máxima que ela bateu com a curva original. Não tá passando de 66, talvez bata 67. Bateu 67 duas vezes e voltou para 66. E olha lá, 67, 66. E o fan aqui tá... ficou em torno de 58%. Fluxo de ar bem bom até. É uma curva boa até. Me surpreendeu. Porque tem placas de vídeo que realmente a curva é muito ruim. A placa bate lá 80 graus, 82. Ela atinge já o temp limit e o fan fica ali a 40%. Enfim, é uma curvinha até razoável. Mas é isso aí, pessoal. Não tem mais o que mostrar aqui. A placa agora vai ficar nos testes, né? Claro. Mas aparentemente tudo ok, tá? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E não se esqueça, pessoal, se você gostou do vídeo, se foi útil, deixa o like aí pra gente, isso ajuda bastante, deu muito trabalho gravar isso. O vídeo ficou um pouco grande, mas não é pra menos, né? É um trabalho cheio de detalhes, enfim. Não se esqueça também de estar passando lá nas redes sociais, dando aquele follow pra fortalecer lá e de me seguir lá na Twitch também, beleza? Em breve eu devo estar abrindo lives lá e aí a gente troca uma ideia, eu respondo as dúvidas de vocês, a gente joga alguma coisa, enfim. Desde já aí agradecer pela força de todos, tamo junto, falou, fui. Say goodbye.